toque na paz, nós Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, mais um vídeo nesse domingo, né? Estamos iniciando a semana. Na verdade, iniciou meia-noite, né? Meia-noite, 000 no segundo. O início do nosso dia de domingo, nossa semana, né? Que seja abençoada como tem sido todas as outras. Obrigado, quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens. Que Deus os abençoe. Não canso de falar que vocês são bênçãos na minha vida. Hoje eu não olhei as mensagens, mas ontem eu achei poucas pessoas. Parece que você está com preguiça ontem. Pode ter preguiça não, senão eu fico só. Que Deus abençoe, viu? Um abraço a todos. Vamos começar um vídeo? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, pela semana que inicia, pela noite de repouso, pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, pelo ministério, por esse irmão, Pai, que faz parte das redes sociais, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ele, Pai. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. E obrigado por você, Deus Santo, não nos nós pecadores, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento que eu fiz, que eu posso fazer, que eu vi, que eu falei, que eu toquei, que eu pensei que desagradou o Senhor. Perdoa-me, Pai, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, que temos entristecido para nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 107, versículo 28. Também fala conosco, Pai, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 28. Não sei o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar, Pai. Seja para edificação, para consolo, para exaltação, seja feita a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmão, o livro do Salmo 107 é um salmo um pouco grande, 43 versículos, mas ele vem grifado só o versículo 28. Então, se nós lermos o salmo, os 43 versículos desse salmo, nós vamos entender porque foi resumido no versículo 28. Vitória, pede só, põe para carregar aqui para mim, que tá descarregando. Mas deixa aí, só ligar. É só ligar, trazer a coisa para ligar. Então, irmão, tá descarregando, meu perdão, né? O povo aqui não entende muito o que eu falo. Então, esse 43 versículos foi resumido através das promessas da Bíblia no versículo 28. Então clama ao Senhor na sua tribulação, Ele os livra das suas angústias. O que o salmista está entendendo? Que quando a gente clama ao Senhor na nossa tribulação, quando nós estamos tribulados, pede sua avó para ligar aqui. Tribulados, nós estamos perseguidos, nós clamamos ao Senhor, Ele ouve, Ele responde. Então, essa é a mensagem. Temos que clamar ao Senhor na nossa tribulação, Ele nos livra da nossa angústia. Nós estamos atribulados, estamos angustiados, porque toda tribulação ela gera uma angústia, uma dor no peito, uma tristeza. E a gente tem que clamar ao Senhor quando nós estamos na tribulação, nos apertos, nas angústias. Quando nós estamos entristecidos, nós clamamos ao Senhor. Ele nos livra no dia da nossa angústia. Ele nos guarda, nos protege, Ele nos socorre. Esse é o Deus que nós servimos. Salmo 107, versículo 28. São 43 versículos que o escritor resumiu nas promessas nesse versículo 28. É uma oração pedindo socorro. Salmo é uma oração pedindo socorro, clamando ao Senhor por misericórdia. E o salmista resumiu nesse versículo que é a resposta do Senhor. Ele, pelo Espírito, entendeu que essa seria a resposta. Ele nos socorrer na tribulação, nos livrar da angústia. Tira o céu aí. Vem, cara. Nos livrar da angústia. Esse é o que nós entendemos nesse salmo. Deita aqui, deita aí. Deitado, menino. É o que nós entendemos. Então, agora nós vamos para o livro de Jeremias, no versículo
ou no capítulo 28, a Bíblia vai falar de um falso profeta. O que a Bíblia está nos alertando, irmão? Dos falsos profetas que tem hoje nas igrejas. Quantos falsos profetas? Jesus já deixou esse alerta para mim e para você. Que viria muitos falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos pastores, na realidade. Falsos padres, falsos líderes espirituais, que enganariam a gente com palavras persuasivas, falando aquilo que não é da vontade de Deus, passando revelação e recado que Deus não mandou que ele passasse. Jesus nos alertou para esse tempo de hoje. Jesus deixou bem claro para nós dos falsos profetas. Isso no Novo Testamento, irmão. Aí nós vamos voltar na Bíblia, quando aquele falso profeta enganou o profeta do Senhor, que foi falar com Jeroboão do erro, do pecado dele. Ele fez o profeta voltar. Está mostrando a Bíblia desde quando existe falso profeta. Quando Deus nos alerta, quando um profeta profetizar e não se cumprir, está falando dele, não foi Deus que mandou. O alerta da Bíblia, lá no livro do Êxodo, meu irmão. Aí nós vamos voltar novamente, nós fomos lá no livro de Reis, né? Vamos também ainda no livro de Reis, quando aqueles 400 profetas, não falo quantidade, perdão, fala para o rei Acabe que ele queria vencer. Era falso profeta, espírito da mentira, do engano. Que Deus manda um espírito da verdade, um homem, para falar a verdade. E o rei Acabe não acreditou na verdade. Então o que nós entendemos pelos falsos profetas? Que nós acreditamos muitas vezes numa palavra falsa, numa palavra que nos enche, que nos alegra, que é boa para nós, e não nos alegramos com a exortação. Nós aceitamos a exortação. E as promessas bíblicas são exortação, são edificação, são consolo. E quando nós somos exortados, nós estamos sendo consolados. Está curando uma ferida. Não que talvez agora nós temos alegria, mas essa alegria de hoje, lá na frente, vai nos mostrar, vai causar uma ferida. E talvez essa ferida não vai ter cura. Então Deus envia os profetas. E ainda existe profeta hoje. Mas a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Nem toda profecia é de Deus. A Bíblia fala, não sou eu. Eu conheço alguns irmãos que eles gostam de ficar de igreja em igreja procurando profecia. Às vezes me chamam, eu não sou, irmão. Eu não vou, não peço oração, porque existe muita cilada. Né? Não sou contra quem pede, mas a profecia, quando ela é para você, quando Deus tem um recado para te enviar, Ele manda na tua casa. O profeta te encontra na rua, na tua casa. Já aconteceu comigo. Logo depois do meu acidente, pouco tempo, Deus mandou uma missionária aqui em casa. Veio outra, eu lembro até hoje, missionária Marlene. Eu estava numa dúvida, uma certa vez, eu conversando com minha esposa, ela falou para ficar calado que eu não tinha dom. E aquilo ficou na minha cabeça. E essa missionária, ela é missionária Marlene, missionária Naomi. Elas vieram e na hora que elas saíram, ela voltou e falou para minha esposa, olha, você não fala que seu esposo não tem dom, ele tem. Pelo menos um dom ele tem, o dom da fé. Ele aceitou Jesus. Aí ela voltou para mim e falou, não deixe ninguém falar que você não tem dom, você tem o dom da fé. Então, uma coisa que estava só entre eu e minha esposa, nem sei se minha esposa lembrava mais disso, mas eu guardava aquilo. Eu tinha essa preocupação, porque minha esposa tem 9 dons do Espírito. E eu fiquei nessa preocupação. Não precisou perguntar a ninguém. Deus mandou uma mulher, um profeta, a serva dele, falar comigo.
Quando certa vez também caminhando lá na pista de onde eu andava, uma irmã veio, perguntou se podia orar por mim, eu falei, pode. Ela entregou o recado do Senhor. Não precisa, irmão. Deus manda. Ele fala. Eu pego muito num DVD que eu tinha uma época, onde o homem contando o testemunho dele, ali na cadeia, em Brasília, e ele preocupado, porque ele disse que Deus mandou ele para ali, falou tudo para ele para ali, Deus falou para ele que ia mandar ele para ali. Aí Deus chegou, o profeta foi, passou o recado para um, para outro, e não passou para ele, e ele ficou pensando, ai Deus, e eu? O senhor disse que mandou para aqui, o senhor não fala nada comigo. Diz que o profeta já estava longe. Voltou para ele e falou, olha, assim Deus, ele fala com quem ele quer, na hora que ele quer. Então, irmão, tem ainda. Mas tem falsos profetas, a maioria. Estamos com mais falsos profetas. Profetas que querem engordar seus bolsos através de revelação, através de oração. Não caia, irmão. Você tem um poder na sua mão. Deus te deu poder, te deu autoridade. O véu do tempo rasgou. Ore e Deus responde. Pergunte e Deus responde. A maior profecia, a profecia vai se cumprir na tua Bíblia, está aqui na Bíblia. Todas essas profecias é para mim e para você. Você vira agora o Salmo 107, que eu li um versículo, responde a todo o Salmo 107, são 43 versículos. Só isso aqui é a resposta da oração. É o que nós devemos aprender, não correr atrás que ninguém tem pessoas para ajudar a oração, nós precisamos. Eu oro para muitas pessoas. Eu sei também que tem pessoas que oram por mim. Então, mas não precisa a gente estar de porta em porta procurando pessoas. Você tem um amigo, tem uma pessoa que você considera, que você crê que ele pode fazer por você e que ele é sincero, que ele não vai te enganar, que ele está com sinceridade, a oração dele é sincera, então peça a oração a ele. Mas não confie em todo mundo. A tua oração tem poder. Lembre-se, o véu do tempo se rasgou. Você tem acesso para conversar com Deus. Então o profeta Jeremias, capítulo 28, fala de Ananias, o falso profeta. Esse é o falso profeta. Ananias estava profetizando o povo se converter ou ir para o cativeiro. E esse falso profeta, ele apareceu para falar que não existe cativeiro. Ele faz um jugo de madeira, põe um jugo de madeira no profeta Jeremias e ele vai lá e quebra. Isso é uma falsa profecia. Jeremias vai triste e Deus manda ele voltar e fala, vai lá e fala com ele. Aí Deus fala, através do Jeremias, para o falso profeta Ananias. Olha, jugo de madeira você quebrou, mas eu vou colocar jugo de ferro. Quer dizer, o que ele quis dizer? Deus quis falar através do profeta. Vocês podem quebrar o jugo de povo, mas eu vou pôr um braço forte, um rei forte. Vocês não vão quebrar o jugo. Ou vocês consertam, até vocês se arrependerem, vocês se consertarem. Vocês estão debaixo desse jugo de ferro. Assim é para mim, é para você. Ou nós, procurando, pedimos ao Senhor discernimento, perguntando o que nós precisamos fazer, ou nós vamos ficar com as portas, vão ficar fechadas, a nossa família vai começar a se destruir, ou seja, vai começar a separar, vai haver problema no casamento, vai haver problema de pais com filho. Essa profecia é para mim e para você. A verdadeira falsa não é essa do falso profeta Ananias. Ele fala para você, pode continuar do jeito que você está. Vai na balada, vai nos pit dog, vai nas distribuidoras, enche, festeja, canta, pula, dança, sai com um e com o outro. Que isso vai passar, não passa. Ou a gente conserta a nossa vida,
ou nós vamos ficar com esse jugo pesado nas nossas costas. Ou a gente volta para o Senhor, se arrepende, pede perdão e volta, e procura consertar a nossa vida, procurando consertar a minha irmã. Ou nós vamos ficar com esse jugo pesado nas nossas costas. Quando começa a ir tudo bem, as portas se fecham. Aí começa a vencer boleto, começa a faltar o alimento, vem a enfermidade, isso é um jugo pesado. Se a gente não consertar, não orar, pedir socorro ao Senhor, como foi lido, né? Na nossa tribulação não pedir socorro ao Senhor. Ele vai nos livrar da angústia, mas é necessário a gente ser sincero com o Senhor. É necessário a gente entender, ou procurar entender, refletir, pensar em nós mesmos. Por que eu estou parando de perguntar a Deus? Ele é poderoso para responder por quê. Se você quer saber em que você pode consertar, pergunta ao Senhor, Ele vai te responder. A resposta está aqui, irmão, dentro desse livro. Muitas respostas que eu acho que não tem. Muitas perguntas que eu acho que não tem resposta para mim, eu encontro aqui, a hora que eu abro aqui. Deus está me respondendo. Cada vez que você lê a Bíblia, Deus está te mostrando quando você está no caminho errado. Vai mostrar lá o caminho errado. Vai te mostrar os caminhos certos que você deve fazer. Ele não te obriga, irmão. Ele não interfere no seu livre-arbítrio que Ele te deu. Mas Ele te instrui. Essa é uma busca que nós temos para a nossa vida. Então vamos ler o Jeremias 28, Ananias, o falso profeta. Isso sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que é de Ribeão, me falou da casa do Senhor, na presença do sacerdote e de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Ao que eu falei do jugo lá, não. O falso profeta falou que Deus quebrou, Deus não quebrou. Ele colocou na mão dele o povo, toda a terra, todos os animais, colocou tudo na mão do Babilônia, até o dia que se completasse para as nações se levantar contra ele. Porque Deus colocou, mas Deus sabia que Nabucodonosor ele ia tentar ser maior que Deus. Ele sabia que os reis que vinham depois também seria reis bons, reis maus. Mas Deus falou que iria quebrar o jugo, mas não 70 anos. Versículo 3. Depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que desse lugar, desse lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer. E esse lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Deus não falou isso. Assim acontece com a minha vida e com a tua. Jeremias, que era um profeta do Senhor, ele sabia que aquela profecia era mentira. Olha. Ele sabia que aquele profeta estava usando de engano. Os sacerdotes acreditaram, tá? O povo acreditou, mas Deus mostrou ao verdadeiro profeta: essa palavra não procedeu de mim. Então, irmão, cuidado com o falso profeta. Às vezes você está numa tribulação e vem um falso profeta, vai passar, é só um tempo, vai passar. Mas ele não fala o que você deve consertar. Porque quando você está passando um aperto, uma luta, alguma coisa está errada. Então, para você receber a bênção, tem que consertar. Precisa ser consertado. Eu tenho certeza, se Deus mandar um profeta, você vai falar. Conserta a tua vida,
que vai passar esse jogo. Essa luta vai passar. Zedequias, o rei de Judá, quando ele se exaltou, esqueceu do Deus e achou que ele era melhor, Deus mandou o profeta Isaías falar com ele: olha, arruma a tua casa que tu vai morrer. O rei, ele viu que ali era uma profecia verdadeira. O que é que ele fez? Se arrependeu dos erros que ele cometeu, virou para a parede. Ele não teve força para levantar, né? A enfermidade era dura, que era grave. Ele começou a chorar e falar com Deus: ah, Senhor, lembra. Aí ele começou a lembrar o Senhor, coisa que ele não precisa, Deus sabe, que eu andei com o interesse do seu lado, que eu fiz a vontade do Senhor. Então ele pediu ao Senhor misericórdia, se arrependeu. Antes do profeta sair, Deus mandou ele falar: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar, ele vai sarar e eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. É o arrependimento, irmão. É a sinceridade na confissão do nosso arrependimento. Esses são profetas verdadeiros. E eu tenho certeza, eu vejo nas igrejas muitas profecias, lutas que as pessoas estão passando. Os irmãos chegam e falam: vai passar. O que fizer vai passar, mas não talvez não é coisa errada que você fez. Talvez a pessoa te machucou e você tem aquilo no coração, aquela mágoa. A pessoa passa o recado, Deus vai vir, a justiça vai vir, mas não fala. Mas é necessário você liberar o perdão, tirar essa mágoa do seu coração. Não tem. Se é uma obra de feitiçaria, tem um motivo. Deus vai destruir aquela obra de feitiçaria, vai que o poder está na mão dele. Mas se você tiver rancor, tiver medo, não tiver fé, é necessário consertar. Toda a profecia do Senhor ela é cumprida através do conserto. Toda a bênção é através de conserto. Assim eu interpreto a Bíblia, que eu leio para mim. Então o profeta Jeremias falou para Ananias: essa profecia não foi de Deus, foi sua. Agora, para mostrar que ele era o profeta de Deus, ele falou: que passado tanto tempo, você vai morrer. Versículo 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Essa é a profecia verdadeira. Deus corrigiu o outro profeta e falou: dentro desse ano ainda você vai morrer. O profeta morreu, o falso profeta morreu. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os recados que recebe. Conserta, arrepende, libera perdão. Tudo isso eu preciso fazer também. Essa é a mensagem do Salmo 107, versículo 28, e do capítulo 28 do profeta Jeremias. Vamos orar, irmão, vamos dar mais tempo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo, obrigado pela semana que inicia, obrigado pelo seu Deus. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pelas bênçãos, pelas lutas, pelas tempestades, pelo deserto. E pedimos ao Senhor, Pai, nessa hora. O Senhor conhece a necessidade do teu filho, da tua filha, Pai. Pai, visita o Douglas na cidade de Barreto, Silene, a esposa dele, Pai. Restaura aquele lá, restaura aquela família, Pai. Tem crianças, Pai, que estão sofrendo, Pai. Se for necessário, perdão, perdoar um ao outro, Pai. Se for algum pecado, Pai, tira esse pecado, que eles venham se arrepender do pecado, Pai. Pai, abre porta para os teus filhos, abre porta da saúde, força. Guarda os teus filhos debaixo da tua mão, protege, livra do mal. Em nome de Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Isso eu não vou deixar de falar todos os dias. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo, um abraço do irmão Jorge. Meu tempo acabou, meu irmão.